Me chamo Maria Vilma Barbosa Lúcio, nasci em Bom Conselho, Caldeirões dos Guedes, é o povoado, Bom Conselho, Pernambuco. 3/3/1948, às 14 horas. Meus avós é Joaquim Barbosa da Silva e Júlia Tenório Holanda. Só que eles adotaram a minha mãe, porque a minha avó biológica, Angelina, era adolescente e namorou com um rapaz rico da família Dionísio, lá de Caldeirões dos Guedes. E quando ela engravidou, a família mandou ir para o Rio de Janeiro. José Vitalino da Silva e Andelina Francisca Araújo. Eles eram das Craíba. Inclusive, meu pai nasceu no sítio Serrote, nas Craíba, município da família Cazuza, Barbosa, Rita. E depois eles resolveram morar em Caldeirões dos Guedes e meu pai ainda era pequeno, meu avô biológico. Eu não o conheci. Minha mãe ainda o conheceu, porque ele casou com outra lá e depois voltou a Caldeirões dos Guedes. Mas ela foi conhecê-lo e acho que ele pensava que ela queria alguma coisa. Ele já tinha outros filhos e ela depois não o procurou mais. Aí meus avós foram adotar, que não podiam ter filho, meus avós, Joaquim e Júlia, adotaram minha mãe Jaci. Aí minha avó eu ainda conhecia, a biológica, materna. Mas depois ela foi morar em Juazeiro e nós não tivemos mais notícia. Meus avós é isso. E meu avô eu não conheci. Nenhum dos dois, nem o paterno, nem o materno, meu avô biológico. Meus pais, Manuel Vitalino da Silva e Jaci Barbosa da Silva. Sei que eu nasci parto normal. Eu sou a terceira filha. Minha mãe era adolescente quando casou, aos 13 anos. Na mudança, né, da infância para a adolescência, ela era muito doidinha, vamos dizer, esprevitada. Aí teve a minha irmã aos 14 anos. No outro ano teve meu irmão Pedro. E eu sou a terceira. Como ela já tinha 2 filhos, não podia dar conta de mais um. Então, meus avós foi quem me criaram. Meus avós, que era barbeiro, ele, e ela dona de casa que engomava para ajudar nas despesas, naqueles ternos de linho para os homens ricos, lá do povoado, que Caldeirões dos Guedes. Muita gente era rica, família Tenório, Holanda, Urquiza. Então ela passava a minha avó naqueles terrenos para ficar bem estiradinho de linho. Ela conheceu meu pai quando voltou, que meus avós foram morar em São Paulo por uma melhor condição de vida. Ela ainda na infância, e lá trabalharam muito duro em canavial e tudo. Depois ele resolveu retornar a Caldeirões dos Guedes. Então quando ela chegou, aí que viu meu pai, ele era 10 anos mais velho que ela. Aí se apaixonaram e ela casou-se com 13 anos. Aos 10 anos, meu avô abandonou-os e ele, que era marceneiro, ele vendo o pai trabalhar, quando foi abandonado, começou a fazer os tamburetinhos para vender na feira e ajudar a vovó. Assim sobreviveu e foi cada vez mais se aperfeiçoando como marceneiro e começou a fazer portas, cadeira, mesa, e cada vez mais se aperfeiçoando. Quando meu pai, depois que a Caldeirões dos Guedes já era pequeno para ele, para a sua profissão, ele tinha amigos já em Bom Conselho, tinha até vereador, meu pai foi analfabeto, porque ao invés de ir para a escola, ele ficava jogando bola lá em Caldeirões dos Guedes e nunca aprendeu a ler. Depois ele aprendeu a ler só o nome, fazer o nome, escrever para votar no amigo dele, Manuel Luna, que era amigo lá de Caldeirões dos Guedes e era candidato a vereador em Bom Conselho. Aí, então, com essas amizades, e o prefeito de Bom Conselho, que era padrinho dele, seu Valdemar Urquiza,
aconselharam ele a morar em Bom Conselho, porque o campo era maior. Então ajudaram ele assim a comprar maquinário, empréstimo, e ele alugou no corredor um salão e na rua São Sebastião a casa da gente, que ficava perto. Aí botou a serraria lá no corredor e nós morávamos na rua São Sebastião. Daí ele evoluiu cada vez mais como marceneiro. Aí todos os móveis, muitos móveis de Bom Conselho, das famílias ricas, foram feitos por ele. Ele era analfabeto, mas era muito inteligente nos cálculos. Ele calculava qualquer coisa na matemática. Então ele desenhava. Eu até fiz muitas vezes depois, quando eu estava estudando, algum desenho como ele queria. Eu sempre tive uma queda para desenho, e desenhava. E depois ele botava naquela madeira de lei, e com escopo, que chamam os aparelhos dele, ele ia detalhando todinho, até aquele móvel ali tem esses detalhes que ele fazia. Então se tornou um grande marceneiro e era apelidado Manuel do Mestre, por isso, porque ele fazia muitos móveis. E depois fabricou carroceria para caminhão, também na serraria. A minha mãe, dona de casa, como ela só fez até terceira série, quando eu e Zilma já fazíamos o pedagógico, ela resolveu fazer a admissão, que ainda era o ginásio e tinha admissão. Aí ela resolveu estudar para a admissão. Quando engravidou dos meus irmãos gêmeos, ela, com vergonha da gente, dos amigos e dos colegas, desistiu, mas era o sonho dela, era estudar para também evoluir dentro do estudo. Aí ela ficou só dona de casa, criando a gente. Meu pai nunca castigou a gente, agora ela gostava de castigar, até dar umas palmadas, ou então deixar sem alguma coisa como castigo. Porque naquela época tinha a história, se o filho não obedecesse, eles castigavam. Eu ajudava ele, sim, era pintando carroceria. Quando não tinha o pintor, assim, a gente ajudava pintando. E lá em Bom Conselho eu ajudei muito nas contas dos trabalhadores, as contas. A gente ainda botou, eu e Zilma, compramos um terrenozinho ali na Elvira, que hoje era uma rua sem saída, Elvira Lúcio, que era onde a Zilma morava também. Vizinho, nós compramos terreno na casa dela. Botamos ainda, quando meu pai faleceu, algumas máquinas foi dado do meu irmão mais velho, que ele foi para a Bahia lá, ficar na serraria, e outra nós deixamos com os dois irmãos gêmeos, só que eles não botaram para frente. Eu e 7. Nome é 3 em memória, Dilma, Pedro e Maria Zilma, em memória. Depois a minha irmã Maria Edelita, que hoje é Frida, irmã Isabel. Aí os gêmeos, Alfredo Emanuel e Emanuel Alfredo. Em homenagem ao meu pai, porque chamava Manuel, eu e Zilma resolvemos botar Emanuel. Aí minha mãe foi um parto difícil, porque naquela época não tinha cesárea, só tinha um puxo em Bom Conselho, que o médico era parente do meu pai, chamado Zé Barbosa. Os meus irmãos, ela fez exame, mas não tinha certeza se eram 2, não sabia. Então só fez enxoval para um, e quando o médico fez o parto do primeiro, aí ele disse, espere que aqui tem outro. Aí minha mãe sofreu muito para ter o outro, foi preciso com tinha um aparelho chamado FOSP, que com uma pinça, que pegava assim na cabeça e puxava. Então ela fez uma promessa que se salvasse ali, daquele momento, ela botaria o nome dos meninos de Alfredo. Aí como eu e Zilma já queria Emanuel, aí nós colocamos Alfredo Emanuel e Emanuel Alfredo. E depois a mais nova, que é Nilma Aline. Nilma Aline, para ficar parecido com a gente, que era Nilma, Dilma, Vilma, Zilma. Aí tinha uma música na época que era do Aguinaldo Mota,
tinha o carro de som lá na ladeira de Bocuceira, assim, aí botava aquela música, aí Aline, essa música de Aline, aí a gente juntou, Nilma Aline. Não tinha nenhum pré-natal assim, não tinha nada assim, tudo que se faz hoje não tinha naquela época. Até a minha irmã caçula, eu ouvia sempre da minha mãe as histórias que ela sofreu lá em São Paulo, como foi a vida dela, que ela era muito apegada à minha irmã caçula. Minha infância eu fiz até a 3ª série primária, né, que era primário. Não lembro do nome da escola, do grupo. Sei que foi uma infância muito feliz, humilde, mas de tudo de bom, de carinho eu tive, eu e meus irmãos tivemos na infância. Tinha como, assim, lazer, tomar banho no rio, que tinha um rio lá. E nunca tivemos uma boneca de fábrica, nossa boneca era de pano, ou então de casca de melancia, a gente fazia os bonecos e ficava brincando, tanto com minhas irmãs como com as amiguinhas. Na escola era brincadeira de roda, pular corda, né, cantiga de roda, né, amarelinha, e também foi inesquecível o primeiro piquenique pela escola toda, lá perto de Rainha Isabel. Foi um momento inesquecível, de muitas atividades, cada um com a sacolinha levando o lanche. Foi muito inesquecível. Tinha palmatória, principalmente na arguição de matemática, na sexta-feira. Quem não sabia a tabuada, era a palmatória. E a professora mandava o outro colega perguntar. Se ele respondesse, ele dava a palmatória. Se nenhum dos dois respondesse, ela dava na gente, palmatória. Em Caldeirão dos Guedes, fui muito feliz. Meu pai arranjou o caminhão para vir com as coisas, né? Só veio com eles a Zilma e a Maria Delito, porque eu fiquei com meus avós e a Dilma era casada. Chama-se Corredor, meu pai alugou, né? Que é a rua bem comprida, e assim, a praça aí chamava esse salão, na rua Corredor. E nós fomos morar na rua paralela, São Sebastião, porque tinha uma igrejinha lá na frente, a igreja de São Sebastião. Aí também começou uma vida também boa, meu pai nunca deixou faltar nada e foi cada vez mais evoluindo e as coisas da gente foram melhorando. Nós somos bolsistas também do São Geraldo, no ginásio São Geraldo. Já foi a minha adolescência. Antes de ir para o ginásio, eu fui para fazer a 4ª série primária, lá em Boconselho, no grupo escolar Mestre Laurindo Seabra, que era do estado. E depois fiz a admissão e passei para estudar no ginásio São Geraldo, bolsista. Eu cheguei com uns 21 anos por aí. 21, ia fazer 22. A rua Santa Terezinha foi o primeiro momento que a gente morou. A Posidônia, que é esta que eu moro, e também moramos na Pedro Nunes. Na Pedro Nunes, o asfalto, né, que depois veio. Aqui na Posidônia não tinha calçamento. Eu comprei pelo meu instituto, que na época, 25 anos para pagar, era um instituto que tinha saúde, nós tínhamos direito à saúde e a comprar assim, imóvel. Então, foram vários assim, que concorreram, né, que se inscreveram, mas eu tinha sempre fé, sempre rezei para Nossa Senhora Aparecida, que é a minha santa de devoção, me ajoelhando, pedindo. Até meu marido dizer que era enrolada, que não ia dar certo. Para ir para Maceió, minha avó era quem estava da pensão dela, que ela morava comigo. Meu avô já tinha morrido. Ela quem dava do dinheiro para eu ir levar os documentos. Mas Deus foi tão maravilhoso e como Deus disse, pedi e receberei. Nas minhas orações, entre as 7 primeiras eu fui sorteada. Essa casinha aqui, aí vou procurar a casa que tinha que procurar, aí eu consegui essa aqui. Arapiraca já era, né? Já era bem desenvolvida, né? Mas não era assim. Por exemplo, nível superior,
só tinha a faculdade de formação de professor do primeiro grau. Que quando a gente veio de São Sebastião, aí fomos fazer esse vestibular. Eu na área de ciência, Zilma e Ana na área de letras. Que passamos, foi o primeiro vestibular. Eu passei em 6º lugar nesse vestibular. Aí foram 3 anos, de vida, muito sofrido. Eu já tinha me casado. Meu primeiro ano já foi grávida. Fui assistir aula à noite, já trabalhando no Quintela e no anexo do Quintela, porque quando eu vim de São Sebastião, eu fiquei no anexo. E Zilma ficou no Costa Rego e a Ana lá nas Garibas. E o anexo é onde é o Pedro Reis hoje, que o Quintela era o colégio na frente e tinha esse anexo que era chamado. Ali, diretora Leônia Ribeiro, e eu ensinei da primeira até 7ª série lá no anexo. Depois com Dona Lisete, que substituiu Leônia Ribeiro. Aí quando eu estava fazendo a faculdade, já terminando, o professor Miguel era o diretor já do Quintela e era meu professor de estrutura lá na faculdade. Ele me convidou para vir para cima, para o Quintela mesmo. E eu ensinei 8ª série, primeiro ano científico. Na verdade, como eu falei, meu pai era das Craíbas, Tinha família lá, Cazuza, Rita, Barbosa. E nós tínhamos também, ele tinha uma prima na Lagoa do Rancho, que hoje é Vila, São José. A nossa prima Edice, ela conhecia muita gente em Arapiraca e era muito ligada com o político, principalmente o seu Alonso de Abreu. E ela arrumou com o seu Alonso de Abreu um contrato para mim. Eu já tinha um pé de agosto, lá de Bom Conselho, já vim formada, eu e Zilma. E o padre Mário tinha arranjado para a filha dela, mas ela ainda fazia 3º ano pedagógico aqui no São Francisco, ela não podia assumir um contrato. Aí a prima disse, passou para a Zilma, falou com ele, o padre Mário passou para a Zilma, no sítio Bom Nome. Então eu fui para o Canaã e Zilma foi para o sítio Bom Nomes. Aí depois, nos anos 70, abriu o concurso no governo de Valsuro Agir. Aí nós fizemos, tinha até outra colega da gente que já morava aqui, a Ana Galindo, então a gente estudou, não sabia muito ainda a história de Alagoas, tivemos que estudar muito, e juntava com outra colega, Mirene, nessa rua aqui mesmo, da Postidônia, lá embaixo, e a gente começou a estudar para passar. Aí passamos no concurso. A minha média das 3, eu, Ana e Zilma, a minha foi maiorzinha, foi tudo na média 5 e pouco. Então eu fui nomeada para São Sebastião. Zilma ia para Campo Grande. Aí nós fomos falar com a coordenadora, Regina, para deixar a gente junto, porque nós era arrimo de família. Nós começamos a ajudar a família. E a gente passou 3 anos. Aí Regina deixou Zilma ficar e a Ana também ficou em São Sebastião. Aí éramos as 3 e mais 2 daqui, a Ivonete Ribeiro e a Cida do seu Deca Moço. E veio uma de Maceió, a dos Anjos. Então o prefeito, seu Bolivar Ferro, nos deu todo o acolhimento. A gente foi com todas as bagagens, eu, Ana e Zilma, sem nem conhecer São Sebastião. Levamos de panela, de enxoval e de feira, tudo. Aí o ônibus parou na frente da prefeitura, nós não sabíamos nada. Aí quando chegamos com as bagagens, aí fomos perguntar onde era que o prefeito morava, que nós éramos as professoras. Aí pô, todo mundo já foi atrás do prefeito, ele veio nos acolher, já arranjou uma casa, botou a gente, as 3, e depois, enquanto o grupo tinha uma casa, que era a casa dos professores, mas estava com uma pessoa. Então, enquanto ela deixava, desocupava a casa, nós ficamos nessa casa que o seu Bolivar Ferro, que chamava, mas era Bolivar Ferro, ele nos deu todo o acolhimento. E a gente morou em República 3 anos.
Agora a Ivonete e Cida do seu deck, elas iam, às vezes era que ficava para dormir. Aí nós três e a dos Anjos, que veio de Maceió, ficamos na República. Depois dos Anjos, namorou com o filho do seu Bolívar, o Timinho, e casou-se. E ficou lá, tem até hoje uma escola particular. Aí com 3 anos a gente veio para Arapiraca. Agora, nesses 3 anos, nós revolucionamos, assim, a cidade. Porque organizamos independência no dia 7 com Dom Pedro no cavalo. O menino era até meu aluno. Foi várias partes no desfile e discursava ainda. Eu com o seu Bolívar lá na frente lá. Agora o discurso era feito assim. Zilma sabia muito português. Eu nunca fui muito boa no português, mas eu sou boa de botar no papel, de fazer a base, minhas ideias. E a Ana era boa para falar, era mais descontraída. Aí cada um ia dizendo e organizava o discurso. Aí a gente botava a Ana para falar. Então o seu Bolívar tinha o maior respeito. Para onde ele ia, ele levava as professoras. Isso era para Penedo. Eu e Ana corremos o fogo simbólico da pátria. Era até naquele monóculo, não tinha de mini saia vermelha. Fomos entregar em Feira Grande e as professoras o fogo simbólico. De lá ainda fomos para Porto Real de colégio, que as de Feira Grande iam entregar. Seu Bolívar, não, vamos para Porto. Quer dizer, o seu Bolívar nos deu a maior assistência. Muita recordação boa. E Dona Maria era professora, a esposa dele, e como não tinha diretora, ela era responsável. Depois, mais adiante, é que chegou a diretora. Então, eu sou sindicalizada desde quando já estava em São Sebastião, desde o concurso, na APAU, Associação dos Professores de Alagoas, APAU. Mais tarde passou a ser Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Alagoas. Primeiro era de educação, depois em educação, porque entraram, né, com a evolução dentro da educação, dentro dos direitos do trabalhador. Toda pessoa que trabalha numa escola, ela é educadora, do porteiro, do serviço geral, da merendeira, tudo faz parte da educação. Aí tem Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, que é filiada à CNTE. CNTE é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que cada sindicato da educação faz parte da confederação. Aí dentro do sindicato, eu participei do núcleo, ainda quando era a PAU, que eu fui até... A gente fazia muita atividade, festa junina para os professores, e eu até fui escolhida como a rainha do milho, quando estava no núcleo, porque eu estava mais matuta. A mais matuta, a outra colega era até mais arrumada, mas eu ganhei porque eu era a mais matuta. Aí depois comecei a fazer participação em todas as outras gestões daqui, assim, como sócia, como filiada, e também participando de congressos estaduais. Era escolhido aqui, os delegados, quem ia. Então, eles passavam 3, 4 dias em Maceió. Eu participei dos 7 congressos estaduais. E depois tinha o Congresso Nacional, que era em algum estado. No início era em estados diferentes. O primeiro nacional que eu participei foi em Porto Alegre. Depois o segundo foi no Recife. Depois em Campinas. E depois resolveram ser só em Brasília. Aí em Brasília eu ainda participei de uns 2, fora a conferência que também ainda fui. Teresa de Noronha, a conferência fui também em Goiânia, que achei o povo muito educado, muito elegante. E fui ainda como aposentada, outra conferência, Teresa de Noronha, em Salvador. Então eu sempre fui muito atuante dentro do sindicato. Participo, até agora aposentada,
Quando eu tenho condição, eu vou para a assembleia, sempre é lá do clube do professor, ou então caminhada na rua, sempre, todos os movimentos, eu sempre estou presente ainda dentro do meu, porque eu acho que sindicato somos nós, não é uma diretoria. Até quando o Fernando Collor foi governador, o sindicato apoiou ele e muito do sindicalizado votou nele. Só que ele depois deu um aumento muito bom, mas depois ele começou a massacrar a gente como categoria. E a gente sempre daqui, uma vez nós fomos 5 ônibus, Arapiraca sempre foi representativo, 5, até professores do Quintela, o Quintela sempre foi o ponto, né? Nesse tempo, era o ponto de professores realmente politizados. E tinha uma turma da noite, Graça, Cristina, professor Anildo, professor Eneide, Jurinha, que era Juran de Bis, que a gente chama ele de Júri. A turma boa, era assim, coesa. Então a gente enfrentava tudo. E nesse tempo do Collor, quando ele começou a massacrar a categoria, eu me fazia de cantar. Eu sempre gostei até de cantar, não tenho a voz. Mas eu e a irmã do Padre Zé Neto, a professora Luiz Esté, a gente no carro de som, uma paródia, onde está o dinheiro, colo com meu. Aí lá vem o pelotão de choque. Aí o carro pifou de som e Alba Corrêa, que era a presidente, empurra, que lá vem o pelotão, nós vamos levar, é cacetete. Aí minha mãe morria de medo, que eu já casada com o filho, minha mãe ficava com o menino e eu ia me embora para as lutas. Porque eu acho que, como eu já falei, os sindicatos somos nós, não é uma diretoria. Clube dos Professores. O objetivo do Clube dos Professores foi um grupo de sonhadores, também a maioria do Quintela, como Adailto Reis, professor Humberto em memória, professor Oliveira Nunes, que era lá do Costa Rego, professor Jejão do Costa Rego, professora Maria das Neves, que era do Quintela. Então o grupo tem vários, né? Vários professores, professor Erasmo Soares, professor Zé Roberto, que era do Quintela também. Eles tinham sonho, porque já sabia que tinha um clube em Porto Alegre dos professores, que eu conheço. Eu fui a um congresso em Porto Alegre, como eu falei, nacional, e a gente foi conhecer. É muito lindo, muito lindo. Logo, os gaúchos, eles dão valor que eles são. É tanto agora na pandemia, eles estão se reconstruindo. É um povo assim, né? Que até esse professor Anildo é gaúcho, que eu falei do Quintela, casou com minha prima até, a Eneide. E a gente dizia, quem vem para Arapiraca e foi embora, volta. E eles voltaram, eles foram embora, depois voltaram, agora estão em Curitiba. Mas ele começou a ver o calor humano que tem o nordestino. Ele começou a dar valor às festinhas que a gente fazia, os aniversários, e participar também. Ele é muito politizado. Foi seminarista e depois deixou, quando conheceu minha prima. Aí a gente, nesse Quintela, era tudo. Aí do sonho de ter um lugar, e porque alguns já viam a revista, jornal, que sabe que tinha assim em Porto Alegre, e a Dailton foi, o Anildo foi, o PC. Aí junto com os meninos resolvemos fazer, e com os sócios, somos 109 fundadores do clube, não tinha nem o terreno, porque os empresários de Arapiraca, as portas que eles bateram, não deram terreno. Foi não, não e não. Depois, nós fundamos, como eu falei, não tinha terreno, no dia do professor, em 15 de outubro de 1984, com a presença de 109 fundadores, 109 professores, que acreditaram em construir esse clube. Senhor Benedito Galvão Ribeiro, dono da capa. Ele veio para aqui de Salvador por outra firma que tinha de fumo, mas depois com a evolução, ele vendo que Arapiraca tinha progresso no fumo, ele fez sua própria firma, a capa. Então, seu Benedito Galvão Ribeiro levou os sonhadores, esse primeiro grupo, para conhecer o terreno lá no Peleve, enorme.
mas os meninos acharam longe fazer do Pelé para cá nesse ano. Aí foi que o seu Benedito fez o terreno onde é hoje o clube. Tudo foi doado. Onde é a Pestalozzi, tudo foi doado. E o terreno até que tem um negócio de posto, de energia, foi tudo doado por ele ali. Aí os meninos gostaram. São 4 tarefas de terra ali. 4 tarefas de terra ali. Aí pronto, foram muitas campanhas, as escolas municipais, estaduais, associando mais professores. Nós chegamos a mil sócios por professor. Então, com campanha, ali não era nem cercado. O professor José João, seu Benedito, tinha o maior respeito por ele. Foi o construtor daquele clube. Aí foi cercado com arame farpado. E o professor Zé João era o homem do pesado. Carrinho, aqueles carrinhos do pedreiro, ele botava tijolo, botava areia, para começar a construir aquele galpão. Aí pronto, com a força do professor Zé João, com a equipe dele, que eu comecei a fazer parte, eu só não fiz parte da primeira gestão do clube do professor, que foi o professor Adilson Leão. Aí depois do Zé João, que foi convocado, eles vendo a gente no movimento do sindicato, nos convidaram para fazer parte dessa reunião. E seu Benedito doou o terreno, doou as piscinas, doou engenheiro, trouxe engenheiro, pedreiro, caminhão para carregar areia, tudo foi ele, tudo seu Benedito. Era noite de hi-fi no Parque Laios. A gente ia, a Enê tinha a menininha pequena, levava uma toalha, botava lá. Professor Edson, que a gente chama professor Edson Medeiro, irmão do professor Benildo, que foi professor muito tempo no Hugo Lima e no Colégio Bom Conselho, no magistério, ensinando matemática. A gente chama ele de eterno vice, porque ele, toda vice da executiva ele estava, toda a gestão. Aí a gente chama ele de eterno vice. Ele agora anda meio adoentado, mas é conselheiro ainda. Então, com a garra desses professores, nós fomos cada vez mais fixando e construindo o clube. Na gestão, depois do Zé João, que ele foi 3 vezes presidente da executiva, veio o Zé Roberto. Aí professor também, foi umas 3 vezes também que ele foi. Tem muito amor o clube. Aí a gente, dia de domingo, era tudo, só tinha as paredes, então, o lugar onde era a cozinha. As cozinheiras eram as professoras da Paz, Maria Félix, a professora Laíde, em memória, Maria Félix também, em memória. E a gente ajudava, era fritar batatinha, era tudo para cada vez mais movimentando o clube. E Maria das Neves, que tinha muito conhecimento também, conseguiu, com o seu Zé Alexandre, um boi. Fizeram churrasco no dia do professor, tudo no ao ar livre, porque era tudo ainda sem ter o teto. Aí, nessa época do dia desse churrasco, foi no dia do professor, né, que o clube completando no dia do professor, nos 20 anos do clube, a homenagem ao seu Benedito Ribeiro, que a gente entregou o título de sócio honorário do clube, 20 crianças, inclusive a filha dele, Natália Cecília, foi uma das meninas entregando a ele o botãozinho de rosa. Ele já, a segunda esposa dele, Maristela, que foi minha colega também no Quitela. Então, essa vida aí do clube é muita história que a gente tem que contar, porque eu fui gestora, diretora social, diretora de relações públicas, diretora cultural e segunda secretária e conselheira, que é atualmente que eu sou lá. No centro, a gente fazia a feira no centro, né? Tinha de tudo, né? Tinha gente que vinha de Caruaru. Eu comprei muita roupinha para fazer festa de teatro, descobrimento do Brasil, quadrilha na feira, assim, que era barato, nos brechós. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de cultura e de estar em tudo que eu
ativa no tudo que eu exercitei. Tinha cantores, né? Tinha repentista, né? Ainda tinha naquela época também que eu cheguei aqui. Tinha a festa que era ainda lá no comércio, né? Tinha o parque de diversão. Inclusive eu levei meu filho com uns 3 meses, que ele era bem para ver lá. Até todo mundo dizia, eita, como é bonitinho, durinho. Eu levei mais meu marido para a festa, que era animado, porque lá no parque é mais longe, às vezes ali era mais animado. Muitas vezes eu fui assistir o pastorio. Zé de Sá, nunca atuei não, mas achava muito bonito, né? A disputa do vermelho, eu sempre fui mais vermelho. Hoje eu sou mais azul, não sei porquê. Gosto mais do azul. Embora que diz que a Ariana, a cor é a vermelha. E o dia é 9, até eu achando engraçado. Estou sendo entrevistada no dia que diz que é a minha sorte, meu signo. Ainda andei. Hoje eu não ando mais não, mas eu gostava de andar na roda gigante, essas coisas, mas hoje eu tenho medo de altura. Sou católica, a minha família é mais católica, mas tem outros, né, cultos. Eu sou católica, mas respeito cultos, toda religião. Muitas vezes aqui, quando a gente podia abrir a porta e receber as pessoas, muitos evangélicos abria e comprava até uma sentinela, era uma revistinha para ajudar ele. Só que hoje a gente não pode, né, receber, mas eu respeito todos os cultos, todas as religiões. Agora, a minha família é católica, inclusive eu já falei que eu tenho uma irmã freira, ela descobriu na casa dos velhinhos, assim, fazendo parte da turma de jovens, e também o Talvanes, que era amigo dele e fazia parte lá do grupo de jovens também. Aí ela foi para Maceió, não deu certo, ainda foi para Salvador, mas era muito rígido lá, e ela às vezes ficava calada, não quiseram, ela passou uns meses, mas depois surgiu o Bom Pastor lá em Maceió, e ela foi, e aceitaram ela. Ela participou de muitos lugares dessa congregação, Bom Pastor, Palmares, Maranhão, Caruaru. Ela fez a cirurgia, eu fui cuidar dela, porque eram poucas freiras, e elas davam permissão, eu ia na cela dela, dar assistência a ela. E eu sou aqui em Arapiraca, fiz minha primeira comunhão lá em Caldeirões dos Guedes, teve a missa na minha formatura lá no Pedagógico, e o culto evangélico a gente ia para os dois, né, em respeito ao colega. E aqui em Arapiraca, eu levava meus filhos na missa de 10h30, com o Padre Aldo, que era a missa das crianças, e eu sou uma das fundadoras da Igreja do Santíssimo Redentor, que começou com a Toninha. A doutora Célia deu um terreno, mas ela achou pequeno, depois conseguiu o terreno onde é hoje a igreja do bairro Eldorado. Eu faço parte de lá, sou dizimista da igreja, ajudo o seminário todos os meses com a contribuição. E no tempo da construção da igreja, eu fui de casa em casa aqui, e na Pedro Nunes, arranjando sócio, que era R$5 para ajudar nas despesas. E lá em Bom Conselho ele tinha um seminário, como eu falei, e ele fazia, né, os discursos, as pregações dele no pátio, que tem o colégio das freiras também, o colégio Bom Conselho, e o seminário. E ele, em frente ao seminário, ele pregava. E eu lembro que eu pequena ainda, que era 11 anos, 12 anos, ele falava muito baixinho, e o povo conversando. E ele pedia silêncio, silêncio, e ninguém se preocupou em fazer silêncio. De repente, um vento, uma ventania, e foi gente a correr sem nenhum motivo. Quer dizer, ele tinha algo de especial. Eu também fui a Juazeiro já 3 vezes. Tem até a foto na mão do Padre Cis, que eles tiram lá. E sou também, que minha avó até contava que o Padre Cis também era um homem que eles iam no Pau de Arara, lá de Caldeirões de Guedes, e ele pregava e dizia que na década de 70
a gente ia ver coisas que quem tivesse vivo desejaria estar morto, porque ia ser uma mudança total nas pessoas. Que quem tivesse nas cidades pequenas não fosse para as grandes, quem tivesse no sítio também não procurasse as cidades, porque ia haver uma mudança nas pessoas. Né? As pessoas iam ficar sem valores, fazendo as coisas erradas. Minha avó já contava isso desde Caldeirões dos Guedes. Para mim, Deus é tudo. Deus é um ser maior do que tudo, que criou tudo. Mesmo quem acha que Deus não existe, mas às vezes tem um momento que aparece assim, que Deus é o dono de tudo. Quando a gente veio morar na rua Olavo Bilac, aí um dia eu era muito moleca, assim, muito sapeca, brincando com meus irmãos gêmeos, que eu sempre gostei das músicas da Jovem Guarda, inclusive lá no clube eu sou fundadora do baile da Jovem Guarda, junto com a professora Rita e o professor Flávio, da Rosa Mista. Aí eu cantando e dançando, tomo um banho de lua, aí meu irmão dizia, Manuel, Nena, tem vergonha, Nena. Eu vou dizer a papai. Aí eu parava. Aí quando eu parava, ele dizia, dança, Nena, dança. Aí depois eu digo, tô cansada. Aí ele correram assim pra rua, saindo da porta. Eu digo, venho pra casa. Aí eu corri. Aí quando eu corri, ia passando um rapaz. Aí aqui deu um baque assim. Foi quando eu conheci meu marido, Francisco Lúcio Sobrinho, descendente de Manuel André. O meu foi minha avó, que eu morava com meus avós, e era vizinho, a paquera, e eles também não queriam. Aí foram dizer a ele, e eles me levaram para casa. E aí depois a gente ficou olhando quando ele passava, depois a gente foi morar ali na Praça Antônio Ribeiro, e ele começou a encostar na janela, aí eu botei assim, eu digo, agora eu vou botar em casa, deu o que der. Na porta de casa, aí pronto. A gente ia pro cinema, nos shows, né, que tinha, no Cine Trianon, no Triunfo também tinha show, e às vezes, né, tinha filme, depois que acabaram o Trianon. Eu acho que foi no cinema. Né, geralmente, meu pai sempre andava a vigiar, meu pai era meio assim, ele não batia na gente, mas gostava de mandar, até lá em Caldeirões, em Bom Conselho do cinema, tinha um rapaz que ele mandava olhar como era que a gente estava se comportando. Que o filme a gente sempre ia no sábado e domingo, porque a gente encontrava todas as paqueras, e tinha a Praça Dom Pedro II, que tinha o alto-falante, que a gente podia mandar música, né, para as paqueras. Assim, a vida da gente foi também muito feliz. Quando eu vim de São Sebastião, eu me casei no dia 28 de novembro de 1974. Era Monsenhor Epitácio na época, foi ele quem me casou. Foi morar na rua Olavo Bilac, casa dos pais de herdeiro, né, que os pais dele tinham. A gente morou na Olavo Bilac, mas depois eu quis comprar eu queria sair, porque era casa de herdeiros, os irmãos também. Aí eu digo, não, eu vou. Aí aluguei uma casa na Rua Barbosa, ali na Rua Barbosa. E depois eu vim morar aqui. Quando eu comprei a minha casa, lutei, tive essa casa. Lá da Olavo Bilac tive meu primeiro filho, Charles Fabian, em memória. Meu filho morreu faz 22 anos, meu filho só deixou coisas boas, fez parte do Léo, do Bloco Chiclete com Cachaça, era da diretoria. O primeiro emprego foi na Mibasa, mas teve outro, mas o último foi na escola, na Coca-Cola. Meio nervoso, e quando vinha um dia lá da casa, bateu numa van da Lagoa da Canoa, meu filho morreu na hora. Minha segunda filha é Catiúcia Fabiana. Ela é formada no pedagógico, ainda começou pedagogia na FATE, mas uma enrolada. Era uma boa aluna. Depois, quando o irmão morreu, que ela era muito apegada com ele não dançava, fazia parte do Bloco Chiclete, mas ele era caminhando com os colegas e levava ela para o Chiclete, levava ela para assistir show de forró.
E ela era muito apegada. Aí com 2 anos ela ainda foi fazer aí na alternativa, pedagogia, mas era chorando, meio nervosa, aí desistiu. Aí ela é formada só no pedagógico, concursada no município, trabalha numa creche. E o meu terceiro filho é Cal Fagner. O nome até Cal é Zilma mesma que botou. Fagner porque eu gostava muito do Fagner, e na letra F para ficar parecido com os outros, que era Fabiana. Aí ela desistiu. Aí meu filho Cal Fagner não é muito assim social, não leva ela para show, deixou. Não, aí ela sentiu muito, deixou. Aí ele, meu terceiro filho, é formado em direito, mas não exerce a profissão porque é servidor público do Estado. Nasceram todos na Nossa Senhora de Fátima, porque hoje é hospital, né? Nossa Senhora de Fátima. Era a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Foram todos cesárea, porque no Charlie eu passei 2 dias sofrendo. Quem me operou foi o doutor Zé Fernandes, o doutor Geraldo Lúcio e o doutor Geraldo Silva, que era um anestesista. Aí pronto, nasceu o Charlie, já nasceu meu roxinho. Aí do mesmo jeito, da Catiúcia Fabiana, eu não pude também ter normal, cesárea. Se não tivesse essa operação, eu tinha morrido, porque não tinha passagem. E o Calfário também, todos os 3 foram cesarianos. Eu só não sei o que é passagem, mas todas as dores do parto eu sofri. Pronto, esse curso passei 3 meses, era a primeira etapa. Foi um convênio com a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das bem vistas no país, e com a Universidade Federal da Paraíba. Foi um convênio com esses 3 setores. Nós tínhamos direito a uma bolsa. Quando chegamos lá, botaram a gente no hotel e não tinha direito a receber nada da bolsa. Nós tínhamos que ficar lá à noite e de dia ia para a universidade. Não tinha direito a nenhum lazer. Então a gente achou injusto. Depois saímos, vamos procurar. A gente questionou com a direção do curso que nós não queríamos ficar lá, não. Que nós iríamos procurar pensão. Então os meninos saíram com a gente e eles entraram nas pensões e disseram: essa aqui não dá para vocês, essa aqui só dá para a gente. Aí a gente encontrou uma pensão que a senhora tinha um filho médico, ele estava até viajando, os filhos dela também já faziam engenharia eletrônica, era tudo já encaminhado. E ela ligou para o filho, dizendo que tinha essa turma, que era de Alagoas, eram 6, que só era casada eu e tinha as 5 solteiras. Que tinha, além de mim, Tânia, que era de construção civil, tinha as meninas da área de saúde, a Vani, Sueli, de Rosa Valeriano e a Nilza. Então eles aceitaram essa ficasse. Era tudo arrumadinho, até os meninos, quando saiu da pensão, às vezes ia lá no quarto da gente, porque coisa de mulher, nós levamos tudo, era tudo bem alinhadinho, tudo organizado. Aí foram 3 meses muito bem vividos, assim. Agora era sofrido, porque era 3 horários, lá é muito quente, tinha dia que a gente pedia os professores para dar aula no jardim, porque a pressão às vezes baixava, os meninos compravam uma dosinha de uísque para a gente subir a pressão, tudo isso a gente passou lá, mas foi muito, muito bom. Aí passou um ano, quando a gente voltou sem haver o curso. Aí depois de um ano, a secretaria fez outro convênio com a UFAL e a Senafor. Aí começou de novo, foi outro vestibular para quem não tinha feito. Como a gente já tinha feito, e a disciplina que a gente tinha pago lá em João Pessoa, foi crédito consignado, a gente não teve direito a ser dispensado. Aí foram 3 anos, por etapa. No meio do ano, a gente fazia as provas no colégio antes, e passava 1 mês e meio em Maceió. Era 2 etapas cada ano. E no fim do ano, a gente também terminava antes do final do ano letivo e ia para Maceió 3 meses.
é a divisão politicamente, porque a democracia nos dá o direito de ir e vir. E o meu direito começa quando o do outro termina. Eu sempre digo que são 3 coisas que a gente não pode questionar. É política, a política partidária, ou política, porque política muitas vezes tem gente que tem o sentido errado de política, porque política é tudo que a gente questiona de bom para da comunidade, para toda a comunidade, para o bem-estar de todos nós. E a política partidária é aquela de partido, que eu até já fui do PT, mas hoje eu não quero ser mais filiada a partido. Eu sou ainda PT, assim, voto, sempre votei no Lula, fiz campanha na Praça Marco, Soninho com o grupo, com o Arnaldo, a Juracilene Pinheiro também, que fazia parte do sindicato, entregando adesivo ali. Nas 3 campanhas sempre eu estou. Inclusive eu tenho uma foto com Lula, quando o Lula veio apoiar a Luísa Helena, quando ela saiu candidata a prefeita. E nós também lançamos aqui o professor Anildo para vereador pelo PT. Ele não ganhou, mas ele teve 500 e poucos votos, sem ganhar sem fazer nenhuma coisa social. Só consciência do povo de Arapiraca, do estudante e do professor. Ele teve 500 e poucos votos. Naquela época, era contado manualmente os votos. Eu fiz parte até com o Dr. Fay, que ele escolhia bancário e professor. Eu ainda fui contar voto. Com muito orgulho, ele tem orgulho, e a gente que trabalhou para ele, desses votos. Todas as pessoas que eu conheço, no meu tempo de trabalho, no Canaã, era Nadilião em memória, né? Lá em São Sebastião, o prefeito, e Dona Maria, a esposa dele, que era professora, também em memória. Só tem a dos Anjos lá morando, que anda também, até eu desejo um dia ir visitá-la. Aqui em Arapiraca, no Colégio Bom Conselho, foi bom demais, porque também a professora Inalda trabalhou comigo lá, que é minha vizinha. No CAIC, eu tenho muito orgulho, porque sei que a gente fez muito pelas crianças, para o desenvolvimento dela. Na leitura, o Arnaldo gosta muito de ler, fez tudo pela leitura. Tinha uns meninos que moravam lá de rua, eu trazia até, muitas vezes, no fim de semana, algum. Tinha que a gente achava que era japonês, o Jonathan, dormia aqui com meus filhos, botava um colchãozinho. Muitas vezes eu trouxe para casa. Então, no CAIC foi 2 anos muito intensos. E no Quintelão, no ANEC, foi minha diretora, Leônia Ribeiro, também muito querida. E Dona Lisete, em memória também. Eu tive uma maior surpresa, eu e minha irmã Zilma. No dia do professor, a professora Graça e a professora Gilvânia, que elas, como vereadoras, sempre ajudaram a gente, tanto monetariamente como com presente para sortear, elas fizeram uma surpresa. Eles chamaram eu e Zilma, que nós tínhamos sido indicada com o nome de uma rua, em vida. Foi uma das emoções, eu fiquei emocionada e até me emociono. Que estava no tempo da Constituinte, para a Constituição de 1988, a gente foi, cada núcleo escolhia 2 pessoas para formar a equipe que ia falar com os deputados federais de cada estado, e um ônibus com os professores. E eu e a Eneide fomos daqui, representando o núcleo do Agreste. Então, nós fomos num ônibus, naquela época, duro, que a Alba Correia conseguiu. Não era ônibus com encosto, era daquele, não sei se você conheceu, aqueles ônibus que não tem encosto. Aí, quando nós chegamos lá, e nós não era velha não, era tudo 30 e pouco, tudo ainda novos. E quando nós descemos do ônibus, tem uma turma assim, aí disse, e é o fundo rural que vai chegando? 2 dias, meu filho,
de viagem. O estado de Minas Gerais é tão comprido para esse ir de ônibus. Aí fomos lá falar com os deputados de Alagoas. Eu lembro que o Eduardo Bonfim, que era deputado federal, ele também tinha muita ligação com o sindicato. Ele nos mostrou todo o congresso, deu todo o apoio a gente lá. Ele nos mostrou todo o salão verde, salão preto, tudo, os gabinetes dos deputados, o luxo que é lá dentro. É esteira rolante até os deputados chegarem aos seus gabinetes com escada rolante. Todo o luxo tem. E quando a gente vê também aquele lago do Panamá, todo artificial, todo com dinheiro, né, do servidor público, né? Tudo isso dá até um pouco, a gente que é nordestino, um pouco assim, de revolta de ver enquanto Brasília tem um pouco de luxo, né? Tem um pouco do nosso representante. Então a gente conseguiu que a nossa luta da CNTE e dos sindicatos era que a mulher professora fosse aposentada aos 25 anos e o homem aos 30 anos. E nós conseguimos que na Constituição, tivesse esse artigo. Eu mesmo me aposentei, não importa a idade que eu tinha, mas minha irmã Zilma, com 26 anos e 3 meses, outra com 6, Zilma, porque nós anexamos o quinquênio. Quando a gente foi pedir o quinquênio, que de 5 em 5 anos, a gente tinha direito a uma licença ou anexar ao tempo de serviço. Aí fomos orientadas lá que ao invés da gente tirar a licença prêmio, a gente anexasse para a aposentadoria. Aí eu e Zilma demos entrada na aposentadoria. Aí nos aposentamos com 26 anos e poucos meses, 3 meses, 6 meses. E aí ficamos em casa 1 mês, ainda fomos para a escola 1 mês e depois ficamos em casa esperando essa aposentadoria. Passou 3 anos para sair, porque estávamos em greve e demorou a secretaria de dar essa aposentadoria a gente. Tenho casa, comprei 2 terrenos para os meus filhos quando trabalhava no CAIC, com dinheiro, através de carnê. E a educação, eu sempre fiz trabalho com a minha irmã, que eu e Zilma era ligada assim, as duas, desde Caldeirões dos Guedes, primeira comunhão, na primeira data, o mesmo colégio em São Geraldo, os mesmos professores, e o meu professor de português, onde ela já se destacava no português. Eu era boa de botar oralmente e ela dava o aprimoramento. Sempre tirava nota melhor do que eu, porque às vezes ela desenvolvia o que eu estava dizendo, mas a pontuação, a beleza era dela no português. E aqui fomos, mesmo concurso, mesmo concurso nomeado para São Sebastião, mesma escola depois, ela foi posterior, mas depois, mesma escola Quintela Cavalcante, onde nos aposentamos, onde Zilma se destacou mesmo no português. E eu, sem saber muito matemática, que nunca quis, gostei muito, terminei me aposentando, dando aula de matemática e didática da matemática no pedagógico. Eu, assim, acho que Arapiraca ainda precisa crescer muito, ser aquela metrópole que a gente espera. Mas é a cidade que eu quero. Eu nunca quis morar em Maceió. Até meu filho mais novo, ele disse que futuramente quer morar. Eu, sim, desejava ter um lugarzinho para um lazer em Maceió, para as necessidades de fazer exame e tudo. Porque antes Arapiraca não tem até os hospitais que tem hoje, né? Hoje, cada vez mais, nós estamos crescendo na saúde. Mas eu não quero morar em lugar nenhum, porque eu amo essa terra. Eu digo sempre, quando eu vou a Bom Conselho, aí eu sempre vou, assim, às vezes, em janeiro, que tem o encontro dos bonconselhenses, que é o lugar que eu vou morrer, é aqui. É minha outra metade do meu coração.
eu já conheci, como eu falei, que o ano passado eu fui prestigiar a professora Inalda. Eu estava ali na ex-adenda do estudante, que é aqui na lateral, ali embaixo, que o Sandro, professor. E eu estava lá conversando com a Verônica sobre o clube do professor. Aí olhou para mim, acho que via já meus cabelos um pouco grisalhos, disse: professora, a senhora conhece o projeto do Ricardo? Eu digo: sim, eu conheço, que eu fui o ano passado. A senhora gostaria de participar? Sim. Aí ele pegou o número do meu telefone, só que eu sou tão desligada, ele marcou que ia dizer que Ricardo vinha aqui. Ricardo foi meu aluno, 5ª e 6ª série, lá no Colégio Bom Conselho, que eu passei 3 anos ensinando lá, e Ricardo foi meu aluno. Até ele lembrou disso. Ele pode não saber meu nome, que é Vilma, mas professor, ele sempre me tratou. E ele sempre me ajudou nas festas do clube do professor. Todas as vezes que eu fui atrás de Ricardo, ele sempre ajudou. Quando eu fui com a professora Neuza Rita para pedir a Ricardo uma ajuda para o dia do professor e para a festa do seu Benedito, Ricardo veio, abriu a porta, nos chamou. Aí foi assim, quer dizer, muitos reconhecem. Eu tenho um médico, o Marcelo, filho do professor Valeriano, que hoje vive no Rio de Janeiro. Todas as vezes que ele vem, ele sempre me procura. Fez parte do primeiro aninho do meu filho aí. Quer dizer, são meninos que reconhecem o valor do professor. E hoje sei Raiz de Arapiraca, de acordo com o convite do professor Sandro, na ex-adenda do estudante, e do meu ex-aluno, deputado Ricardo Nezinho, que veio à minha casa. A Ricardo Nezinho também, meu agradecimento, a Sandro, o professor Sandro, a toda a equipe, vocês, que também estão me acolhendo. Para Arapiraca e meus professores, e os pais, os jovens, né? Os estudantes, os que vão ser pais. Que tudo que eu tenho, e tudo que eu fui, e toda a ajuda que eu dei e dou à minha família, foi através da educação. Contratada, concursada, muito difícil as etapas de estudo, principalmente do vestibular daqui, e do vestibular que comecei em João Pessoa e terminei em Maceió. Foram 3 anos de sacrifício, deixando meus filhos com a minha mãe, com a minha família. E foi muito sofrido por deixar os meus filhos. Mas para o meu crescimento e bem da minha família, eu sou uma vencedora através da educação. Então eu acho que a educação é toda a transformação do ser humano. O professor é o arquiteto de todas as profissões. É aquele que pega a pedra bruta para lapidar. É o que semeia para colher fruto. Ele semeia, ele agoa, ele vê o crescimento para depois ver os frutos. Então, ser professor é tudo na minha vida. E eu ainda aposentada, mas vou ser sempre professora Vilma. E tenho muito orgulho e desejo que quem estiver me ouvindo faça sempre seus filhos estudarem, terem valores religiosos, humanos, porque o que vale na vida é isso, é a riqueza maior da vida. E eu ainda vou terminar juntando uma frase, porque Zilma me ajudava em tudo, eu fazia aqui a base. Dar homenagem ao seu Benedito, eu ia para lá, passava o dia todinho, aí ela tirava, pontuava e embelezava as homenagens da gente. Tudo isso que eu fazia aqui a base e ela aprimorava. E eu vou terminar com minha homenagem à minha irmã. É uma frase minha e dela. A educação é a herança imortal do homem. Ninguém rouba da gente. Dinheiro acaba, mas a herança ninguém rouba. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, todos vocês.
A educação, lembre, salva. A educação faz o país crescer e o ser humano também.